Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos retomar alguns conceitos vistos na outra aula sobre determinante que nós utilizamos para encontrar a solução de um sistema de equações. Na última aula, nós vimos como resolver um sistema por soma, por escalonamento e pelo determinante. Hoje a gente vai ver mais um pouquinho do determinante. O determinante de uma matriz a gente usa para encontrar a solução dos sistemas de equações mesmo, tá? Então, olha lá. Aqui nós temos uma matriz quadrada de ordem 2. Por que ordem 2? Porque ela tem duas linhas e duas colunas, tá? Então, como que a gente faz para calcular o determinante dessa matriz aqui? Nessa, a gente não precisa... Será que tá funcionando? A gente não precisa fazer regra de Sarros, tá? A regra de Sarros, ela é quando é uma matriz de ordem 3 por 3. Então, olha lá. Aqui a gente vai fazer o quê? Eu vou copiar ela aqui de novo. Meio, 3, 0,3 e 8, tá? Para calcular o determinante, a gente coloca barra. Como é uma matriz quadrada de ordem 2, a gente só multiplica a diagonal principal, que é essa daqui, e depois subtrai pela multiplicação da diagonal secundária. Então, a diagonal principal vai ser meio vezes 8. Quanto que é meio vezes 8? Aqui a gente vai calcular o determinante, então, vou colocar aqui, tá? Quanto que é meio vezes 8? Meio vezes 8, 4, não é? Ó, vou colocar aqui, ó. Meio vezes 8. A gente multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, vai ficar 8 e 2. 8 dividido por 2, 4. Então, a gente tem 4 menos a multiplicação da diagonal secundária. 0,3 vezes 3. 0,3 vezes 3, 0,9. Ele vai ficar negativo mesmo porque a multiplicação deu positiva. Como tem esse menos, que sempre vai ser menos. Vai ser a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. Daí é só a gente fazer 4 menos 0,9, que dá 3,1. Esse é o nosso determinante dessa matriz. A outra matriz é uma matriz quadrada de ordem 3. Nessa daqui, a gente tem que aplicar a regra de Sarros, tá? Só que a gente não vai fazer aquele monte D de x, D de y, não. A gente só faz o D de x, D de y e D de z quando a gente tiver um sistema de equações. Se fosse só para calcular o determinante, não. Então, olha lá, vou copiar. Deixa eu fazer aqui de outra cor, que eu gosto de mudar de cor, vocês sabem disso, né? Ai, não, azul não vai aparecer azul aqui, vamos fazer de branco. Então, olha lá, essa é a B. Então, ó, vou copiar de novo, porque a gente vai calcular o determinante. Menos 2, menos 1, 2 e 3. Então, ó. Aí, a multiplicação da diagonal principal, ó, diagonal principal, mas antes, né, tem que copiar aqui. A regra de Sarros, a gente tem que fazer o quê? Copiar a primeira e a segunda coluna aqui do lado. 4, 5 e menos 2. Aqui o que a gente precisa ter mais atenção é nos sinais, tá? Pra gente não confundir. Como aqui é mais simples, né, na letra A, porque era positivo. Se a multiplicação tivesse dado negativo, com menos, que já é da regra, ele ficaria a mais, tá? Então, a gente tem que se ligar nisso daí. Então, olha lá, vou multiplicar aqui, ó. 3 vezes 5 vezes 3. Então, qual que vai ser o nosso determinante? Vou por aqui embaixo. Determinante. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. Vou colocar entre parênteses. Aí, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Então, é positivo mais 8. 4 vezes 2, 8. Aqui também, né, ó. 4 vezes menos 2, menos 8. Vezes menos 1, mais 8, ó. Menos a diagonal secundária, tá? Diagonal secundária é aqui, ó. Então, ó, menos 1 vezes 5, menos 1. Menos 1 vezes 5, menos 5. Menos 5 vezes 1, menos 5. 3 vezes 2, 6. 6 vezes menos 2, menos 12. Aqui,
4 vezes 4, 16. 16 vezes 3. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 1, 3. 4, 48. Positivo, mais 48, certo? Aí a gente vai fazer o quê? Vou somar quem tá entre parênteses, 45 mais 8 mais 8, 45 mais 8 mais 8, 16, mais 45 dá 61. Menos esse lado aqui. Menos 5 com menos 12 dá menos 17. 48 menos 17 dá quanto? 31. Isso? 31. 61 menos 31, 30. Então, nosso determinante é 30, tá? Então, a regra de Sarros, a gente copia as duas primeiras colunas do lado, fazemos as multiplicações. Como é uma matriz de ordem 3, são 3 diagonais principal e 3 diagonais secundárias, tá? E daí, outra coisa, sempre, vou pegar aqui, sempre vai ter o sinal de menos, sempre, tá? Sempre vai ser menos. E é isso. Depois, a gente tem um outro exemplo aqui. Ó. Qual é a área do triângulo BACH, BH de vértices B00, A44 e H26, representado no sistema de eixos cartesianos da figura a seguir? Sistema de eixos cartesianos é o plano cartesiano, é num gráfico, né? Então, a gente tem o eixo X, o eixo Y. Lembrando que o eixo X é o eixo das abscissas e o eixo Y é o eixo das ordenadas. Eixo X horizontal e eixo Y vertical. Então, se a gente quer saber a área dessa figura que está representada aqui, a gente pode calcular, né? Fazendo... Como é um triângulo, base vezes altura dividido por 2, a gente também consegue saber o valor da base, da altura e aplicar a fórmula. E a gente também consegue resolver por determinante, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem essa fórmula aqui, ó, para calcular a área usando o determinante. É meio vezes o módulo do determinante, tá? Olha lá, aqui, ó, meio... tá? Vezes o módulo do determinante. Então, o determinante, eu não falei que a gente representa com as barrinhas? Quando ele está em módulo, significa que é o valor absoluto dele. Ou seja, módulo de um número. Então, se eu tenho módulo de 3, é 3. Módulo de menos 3, é 3. Tá? Então, qualquer número que está em módulo, ele sai sempre positivo, tá? Então, vamos lá montar esse daqui. Então, ele já deu as coordenadas dos vértices, tá? Então, ele deu que o vértice B, ele tá aqui na origem, 0, 0. O A é 4, 4 e o H é 2, 6. Ah, e se ele não tivesse fornecido essas informações? Lembrando que esse exercício está no caderno do aluno, tá? Se ele não tivesse dado essas informações, era só a gente observar, tá? Então, o ponto A, onde que ele tá? Ele tá aqui. Opa. Aqui do 4 e ele tá aqui no 4 também, tá? Ó lá, tá? O H, ele tá aqui no 2 e no 6. E o B, ele tá bem na origem, então 0, 0, tá? A gente também consegue encontrar se essas informações não fossem fornecidas. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os valores desses eixos, tá? Então, ó lá, 0, 0, 4, 4, 2, 6. Uma matriz, certo? Só que a gente vai calcular o quê? O determinante. Como essa matriz não é uma matriz quadrada, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir a primeira linha aqui embaixo. Então, vai ficar 0, 0. Pronto. Pronto não, uma parte. Aí... Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer multiplicações, tá? O determinante consiste nisso daí. Então, eu vou trocar de cor aqui. Então, a gente vai multiplicar. Daí, eu multiplico. Diagonal principal, sempre da esquerda para a direita, tá? Então, a gente vai multiplicar aqui, vamos multiplicar aqui e vamos multiplicar aqui. 0 vezes 4. 0 vezes 4, 0. 6 vezes 4, 24. 2 vezes 0, 0. Menos... tá? Menos o outro lado. Então, aqui fizemos um lado, agora a gente vai fazer o outro lado. O outro lado aqui. Então, vai ficar 0 vezes 4, 0.
4 vezes 2, 8, positivo. E 6 vezes 0, 0, tá? Não precisava nem ter colocado 0. Se quisesse, não tinha necessidade, não. Então, vai ficar o quê? Determinante é o quê? Soma aqui, dá 24, menos quem aqui de dentro? 8. 24 menos 8, 16. Então, a gente já encontrou o determinante. Daí, a gente vai aplicar aqui nessa fórmula, que diz o quê? Que a área é a metade do determinante em módulo, ou do módulo do determinante. Então, a área vai ser meio vezes 16. Então, a metade do determinante, tá? Multiplicar por meio, a gente está fazendo o quê? Dividindo por 2. Então, isso quer dizer que a área é igual a 8, tá? 16 dividido por 2, 8. 8 unidades, não sei qual o que está aí em centímetros, metros, quilômetros. Então, eu vou colocar 8 unidades quadradas, né? Porque é área, tá? Então, é assim que a gente resolve. Tem outro exercício que eu coloquei para vocês fazerem, que ele dá 5 vértices. É um polígono que tem 5 vértices. Vai ser do mesmo jeito. Vocês vão colocar os 5 vértices, vamos supor que sejam esses aqui, tá? 3 e 2, 1, 2, 3, 4, e sei lá, 5 e 1. E a gente vai repetir a primeira linha, tá? Sempre a primeira linha, só que a gente repete. Então, repetimos a primeira linha, e daí a gente vai fazendo as multiplicações. Multiplica aqui, aqui, aqui e aqui. Tudo que tiver 2 números, a gente vai multiplicar. Depois, menos o outro lado, também vai multiplicando, tá? Deixa eu colocar aqui. Aqui eu coloquei uma informação para vocês. Conseguimos encontrar a solução de um sistema de equações, seja por soma, escalonamento ou determinante, que eu já falei. O que vai definir o método que usaremos é o tipo de sistema que temos no problema, tá? Então, de repente, você olha um problema, você fala, como que eu vou resolver esse sistema? É um sistema de 2 equações, 2 incógnitas, então eu consigo resolver por soma ou por substituição, tem o método da substituição também. Se é um sistema com 3 incógnitas e 4 equações, que existe, tem inclusive no caderno do aluno, é mais fácil a gente resolver ou pela soma ou pelo escalonamento, tá? Porque o determinante a gente só vai conseguir fazer nas matrizes quadradas, tá? Aí, se é um sistema mais ou menos, dá para usar o determinante, o método que vocês sentirem mais à vontade para usar. O ideal é vocês treinarem os 3 métodos, quebrarem a cabeça mesmo, para depois escolher um que vocês gostem mais. O que é mais, que você vai pensar menos, é o determinante, é pelo determinante, tá? Mas tem que ver se ele se encaixa naquele sistema, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui eu coloquei a classificação dos sistemas. A gente tem alguns tipos de sistemas. Sistema, daí eu coloquei para vocês aqui, com determinante também, tá? Quando o determinante é igual a 0, aqui não tinha diferente, que eu mudei aqui, eu coloquei hashtag, mas é diferente, tá? Quando o determinante é igual a 0 e quando o determinante é diferente de 0. Vou falar isso daqui a pouco, tá? Vamos olhar aqui. Então, a gente tem os tipos de sistemas. Eles podem ser o SPI, que eu coloquei aqui embaixo também para vocês, ó. SPI é o sistema possível e indeterminado, que ele tem infinitas soluções. Tem o sistema que pode ser SI, tá? Que é o sistema impossível, que a solução é vazia, que a gente pode tentar resolver, que a gente não vai encontrar uma solução para ele. E a gente tem o SPD, que é o sistema possível e determinado, que tem uma única solução, tá? Marquei aqui também, infinitas soluções, soluções vazias e solução única. Aí, quando a gente chega no determinante, lembra quando a gente calculava lá o D de X, por exemplo? A gente fazia, o D de X não, o X. Deixa eu arrumar aqui. Agora, tchau. Quando a gente ia calcular o x, y e z, o que a gente fazia?
A gente tinha lá, por exemplo, x, que a gente usava o d de x dividido por d. Então, quando a gente pegava os termos independentes e substituía lá na primeira coluna, isso fazendo para x, a gente encontrava o d de x. Aí a gente pega o valor do d de x e divide por zero. Quando o determinante for igual a zero, a gente tem que fazer aqui, ó, os determinantes de x, y e z. Porque, ó, se a gente colocar aqui o determinante igual a zero, a gente vai ter um valor de d de x dividido por zero. E na matemática não existe divisão por zero, tá? Então, por isso que a gente tem que calcular o d de x. Quando a gente calcula o d de x, se ele for igual a zero, então a gente tem um sistema SPI, tá? Que ele é um sistema possível e indeterminado, que ele tem infinitas soluções, tá? E se o determinante for igual a zero, mas a gente tiver aqui os d's de x, de y e de z diferentes de zero, então se o d de x for igual a zero, vou voltar aqui, vai ficar zero dividido por zero, né? Que daí alguns vão dizer que é zero e outros vão insistir que não existe. Então, não tem uma resposta ainda na matemática para isso, tá? E quando o d de x for diferente de zero, aí vai ser um sistema impossível, porque daí cai nessa que a gente não tem mesmo a divisão por zero, tá? E quando o determinante for diferente de zero, aí a gente tem a solução, o sistema possível determinado, que daí a gente tem uma única solução, que é o mais legal quando aparece, tá? Parece muita informação, não precisa decorar nada disso, é só para vocês terem conhecimento e quando, né, classificação geralmente, assim, não vai cair num vestibular, esse sistema é possível, impossível, determinado. Pode cair assim, em um sistema possível e determinado, aí vocês têm que saber o que é isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês me procurem. Muito obrigada e até a próxima.